quais os benefícios, né, que a palavra de Deus produz na nossa vida. Aí vou lá no livro de Provérbios, capítulo 4, e vejo um versículo que diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. A palavra de Deus, ela vai na nossa vida. Uma vez eu vi uma expressão assim de um pastor pregando, ele diz assim: imagina você trabalhando numa carvoaria, você está dentro de um buraco na carvoaria, só que você está de branco. Dentro da carvoaria você não vê nada. Você lá trabalhando no escuro, no meio do carvão, você está se sujando todo, mas não faz diferença porque você não vê, porque está escuro. Mas à medida que você vai saindo para a luz, aquilo vai mostrando toda a sujeira que há na tua roupa. Então, na nossa vida também, quanto mais a gente vai nos aproximando, a luz vai brilhando na nossa vida, mais a gente vai descobrindo que nós precisamos de renovo, nós precisamos de força, nós precisamos de saúde, nós precisamos de libertação, nós precisamos de cura, de perdão. E eu peguei alguns versículos, né? A primeira coisa que eu anotei que o crente tem que ter nessa caminhada, nesse benefício com Deus, é uma coisa chamada disciplina, né? A gente tem que ter uma disciplina na oração. Não pode esquecer que a gente tem que orar para comer, nós temos que orar para dormir, nós temos que orar para levantar, nós temos que orar para interceder pelos irmãos, nós temos que clamar pela nossa vida, nós temos que adorar o Senhor, nós temos que declarar o nosso amor. Isso é uma disciplina, diariamente, né? O crente ele tem que fazer, ele tem que achar tempo para isso, né? Andando de carro, quando a gente trabalha andando de carro, né? Andando pela rua, dentro de casa, deitado, dentro do ônibus, em qualquer hora, a gente tem que estar orando e meditando. Quando a Bíblia fala medita, isso é disciplina. E tem um versículo, eu gostaria que vocês fossem acompanhando comigo com os versículos. 1 Coríntios, capítulo 9, 24. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que eu alcancei. O corredor ele tem uma disciplina, né? Ele tem uma renúncia, ele tem período de treinamento, de exercício, todos os dias, porque ele está correndo por um prêmio. E nós também estamos correndo por um prêmio. E aí diz aqui no versículo 25, todo aquele que luta, de tudo se abstém. Quando a Bíblia fala assim, não ameis o mundo, nem que no mundo há, significa, a gente não pode estar com o pensamento nas coisas desse mundo, né? Porque a gente tem que se abster de tudo. E diz assim, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, uma coroa incorruptível. Né? A gente tem que correr, a gente tem que batalhar, a gente tem que lutar, a gente tem que ter uma disciplina, a gente tem que se abster de muitas coisas, a gente tem que deixar de fazer. Isso é uma disciplina. Já que eu decidi andar, nós até cantamos o amor agora, né, que ele cresça e eu diminua. Já que nós queremos que o lado espiritual, né, cresça na nossa vida, a gente se fica fortalecido, nós temos que fazer como um atleta, né, correr por um prêmio, batalhar por um prêmio, por uma vida. E eu anotei, tem outro versículo, 2 Coríntios, capítulo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado. Para você apresentar aprovado, você tem que estudar, você tem que decorar, você tem que meditar, você tem que buscar. Como obreiro que não tem que se vergonhar, nós estamos correndo, nós vamos chegar no céu, a Bíblia só vai entrar os vencedores. Outra coisa, outro versículo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Né? A gente tem que correr, nós temos que batalhar, nós temos que exercitar, nós temos que fazer academia, nós temos que buscar, tudo espiritualmente falando, eu estou dizendo, a gente tem que batalhar desta forma para que a gente possa se fortalecer no Senhor, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Filipenses 4,13 fala, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente determina, a gente coloca uma disciplina no nosso coração, em querer realizar algo para Deus, e dizer, não, Senhor, eu vou determinar,
E eu louvo a Deus porque nós estamos passando por um período agora terrível, difícil, mas nós estamos tirando vantagem. Você vê que nós estamos aqui há 2 meses, todos os dias, orando, lendo a Bíblia, clamando, suplicando pela nossa família, suplicando por nós, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério, orando pela igreja, orando pela igreja no Brasil, orando pela igreja no mundo, orando pelos governos, orando pelo nosso governo, orando pelo nosso país. Nós temos feito isso, isso é uma disciplina diária. Louvado seja Deus. E isso tem causado na nossa vida um bem-estar. Isso é muito importante nós entendermos isso. Segunda, o benefício, a palavra de Deus, ela também nos corrige e nos aperfeiçoa. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 e 17. Toda a escritura, isso, você vê que a Bíblia, ela nos aperfeiçoa. A gente lê a Bíblia, a gente medita na palavra, a gente vai todo dia ler a palavra. Por quê? Porque toda a escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa. Para quê? Para ensinar. Nós precisamos aprender, né? Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter discernimento, precisamos ter conhecimento das Escrituras, porque a Bíblia diz assim que nós erramos por falta de conhecimento, né? E a Bíblia manda a gente crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, toda a Escritura ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados e perfeitamente instruídos para toda a boa obra, né? Ela serve para nos corrigir. A palavra de Deus ela nos aperfeiçoa. E você trabalha, é como você fosse um artista, um artífice, trabalhando numa peça bruta, que cada dia você vai moldando aquela peça até ela ficar perfeita. A nossa vida é assim, cada dia Deus importa que ele cresça, importa que ele seja exaltado na minha vida, importa que ele seja glorificado na minha vida, importa que ele seja honrado na minha vida, importa que ele seja o Senhor da minha vida, importa que ele cresça. Então a palavra de Deus ela fala sobre isso, né? O outro versículo, Efésios capítulo 4, versículo 12. Para quê? Porque ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Ele quer que nós sejamos aperfeiçoados. Né? Nós não podemos chegar no céu de qualquer maneira. Nós temos que ser aprovados. E para isso nós temos que ter uma disciplina. Nós temos que ter um exercício nesse caminhar com Deus. Nós temos que nos corrigir, nos aperfeiçoar. E aí no versículo 12 diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Deus. Quando a Bíblia fala assim, que nós lemos o versículo de Provérbios, que a vereda, nosso caminhar, é como a luz da aurora, que ela vai brilhando. Então, cada dia que passa, a nossa vida espiritualmente, né, inconscientemente, nós vamos melhorando. Pode até não parecer, mas você está melhor, sabia? Que você está mais bonito, você está mais saudável, você está mais alegre, você está mais corado, você está mais tranquilo. Por quê? Porque Deus vai trabalhando, Deus trabalha no nosso emocional, Deus trabalha no nosso caráter, Deus trabalha no nosso personagem, Ele vai moldando, Ele vai trabalhando, né? Até eu coloquei aqui que Ele nos dá a direção, porque Deus revela para nós o oculto escondido, né? Paulo dizia assim, miserável homem que eu sou, porque começa a revelar para ele, dizendo assim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu faço, o mal que eu não quero, eu faço. Isso é revelação de Deus, a gente vai descobrindo, pô, isso aqui não é bom, isso aqui eu não quero mais, isso aqui não faz parte da minha vida, isso aqui eu vou tirar da minha história, isso não faz parte. Então, a Bíblia fala que, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, porque nós fazemos parte do corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. Segundo, né,
esse Efésios 4, versículo 12, e o versículo 14 diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Então ela nos corrige, ela nos aperfeiçoa. Para quê? Para que nós não sejamos mais meninos inconstantes, levados em todo vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia se enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos crescer naquele que nos dirige, que a cabeça é Cristo, né? Para que a gente seja forte, crescido, a estatura, chegando na unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aí diz aqui no versículo 16, do qual todo o corpo, quando a gente tem uma disciplina, quando a gente somos corrigidos, como nós vamos nos aperfeiçoando, por quê? Porque todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, cada parte do corpo agindo, né, perfeitamente, fazendo a sua parte com honra, com dignidade, com verdade, com diligência, com disciplina, todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu tenho que entender que eu não sou um sozinho no corpo. Eu faço parte do corpo, eu sou membro do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo ele tem que funcionar todas as partes, tudo funcionando, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Segundo, terceiro, a palavra de Deus, né, para o outro benefício que ela proporciona na vida do crente, na minha vida, na tua vida, ela nos limpa. João capítulo 15, versículo 3, diz que vós já estáis limpos. Então a disciplina que nós temos com Deus, o caminhar com Deus, a nossa vida, ela vai limpando, é como a luz da aurora, vai ficando cada dia mais claro, cada dia mais limpo, cada dia mais, vai parecendo mais a nossa aparência, até chegar a ser dia perfeito. Então, ela nos limpa. A limpeza envolve, para a gente fazer, imagina uma dona de casa fazendo uma limpeza na casa. Todo dia tem que passar pano, tem que limpar as mesas, tem que arrumar a cama, tem que lavar o banheiro, tem que limpar o chão. Isso requer, envolve a limpeza, quando vós já estaria, envolve hábito. A gente tem que ter um hábito todo dia. A limpeza, ela exige hábito. Às vezes a dona de casa vai fazer uma faxina, ela tira tudo do lugar. Ela tira a cama, ela tira o tapete, ela tira os armários, ela limpa as gavetas, ela varre o chão, ela esfrega as paredes. Isso é faxina. De vez em quando a gente tem que pôr as cartas, vamos dizer assim, pôr as cartas na mesa. A gente tem que pôr, Senhor, minha vida é assim, precisa disso, Senhor, me perdoa nisso. O Senhor sabe que eu estou falhando nisso, o Senhor sabe que eu não quero viver dessa forma, eu faço isso, mas isso me machuca, não é bom para mim, eu não me sinto bem. Deus tem misericórdia pela tua palavra, faz um trato na minha vida, me purifica, me limpa. A gente precisa fazer uso, né? Efésios capítulo 4, no versículo 22, diz assim, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Imagina você carregando um fardo, que é aquela velha natureza, aquele camarada que está morto em delitos pecados, você fica carregando ele para cima e para baixo. Isso, é igual ontem eu falei sobre isso, né? O cara carregando um bacalhau nas costas, amarrado pelo pescoço, né? Aquela coisa que não funciona mais. Então a Bíblia diz assim, quanto ao velho trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso é limpeza. Vós já estáis limpos. A gente lendo a Bíblia todo dia, meditando na Bíblia, orando, sabe, decorando o versículo, buscando santidade. Sabe o que vai acontecer na nossa vida? Limpeza. Limpeza, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho reto. Esquadrinha, pois, Senhor, o meu coração. Esquadrinhar significa cortar em pedacinho. E vê se há em mim algum caminho mau. Esquadrinha o meu coração. Examina a minha vida. Escondi a tua palavra dentro dele, do meu coração, Pai, para não pecar. Isso é limpeza. A gente tem que fazer isso todo dia. Isso é disciplina. Isso é benefício que Deus nos dá,
que a humanidade sem Deus não faz isso, não se preocupe. Nós temos uma preocupação com o nosso homem interior. Outra coisa, a palavra de Deus, ela nos santifica. Efésios, capítulo 4, versículo 24 e 25. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. E um outro versículo, Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A gente tem que ver todas as qualidades, toda a característica do Pai, e nós, como filhos, nós nos moldarmos a Ele, e procurar aprender aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é honrado, aquilo que é perfeito. Nós temos que buscar, porque a Bíblia nos dá essas condições, ela nos dá essa disposição de nós fazer. Isso é santidade. 1 Pedro 1,16 diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Seja santo, como eu sou santo. Santificai-vos em toda a vossa maneira de viver. Então, santificar significa buscar santidade. Buscar santidade significa buscar saúde. Eu sempre digo, quando Deus diz seja santo como eu sou santo, é como se Deus falasse para mim, para você assim: tenha saúde como eu tenho, seja perfeito como eu sou, seja livre do pecado como eu não tenho na minha vida. É mais ou menos isso. É santidade, ser de santos, é buscar limpeza, né? Porque nós temos uma vida consagrada a Deus. Nós nascemos de novo, nós recebemos um coração novo, nós recebemos um espírito novo, nós recebemos uma nova vida. Agora a gente tem que desenvolver essa nova vida. Outra coisa, o que a Bíblia nos promove? Ela nos liberta. João 8,32, que ninguém conhece esse versículo, ninguém sabe quem é. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Aí perguntaram para Jesus: Senhor, quem é a verdade? Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. A verdade, eu sou, Ele é. Louvado seja Deus. Quer conhecer a verdade? Conheça Jesus. Quer saber aquilo que Ele faz? Anda com Ele. Aprendei de mim, vinde após mim, eu vos farei pescadores, vinde a mim. Você vai andar comigo, você vai ser liberto. Né? A palavra de Deus diz: aprendei de mim, que sou manso, sou humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a tua alma, porque a verdade vai libertar você. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós já estamos libertos. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade. Nós já estamos libertos, para a glória de Deus. Foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, porque Ele nos libertou. Conhecereis a verdade. Nós conhecemos a verdade, e essa verdade nos libertou. Louvado seja Deus. Né? Ele nos liberta do quê? Do medo. Ele nos libertou do medo. Ele nos libertou do pavor. Ele nos libertou da angústia. Ele nos libertou da tristeza, da mágoa, da arrogância, da presunção, do mau caráter, daquela personalidade destruída que a gente tinha, daquele falta de caráter que a gente não tinha. Ele nos libertou. Ele nos libertou dos vícios, das manias, das formas erradas de viver, do falar errado. Ele mudou a nossa vida. Louvado seja Ele, tirou a insegurança da nossa vida. Agora Ele nos deu uma vida nova, onde a gente pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Tudo posso nele, porque Ele me libertou, Ele me salvou, me resgatou, me perdoou, me transformou, me deu uma nova vida. E a última parte, que um dos outros benefícios que Ele nos dá a direção. Ele nos dá a direção. Hebreus capítulo 4. Eu vou fazer questão de ler esse versículo bem devagarinho, tá bom? Bem devagar. A Joana está perguntando aqui por quê. Porque 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Ela é mais penetrante. É como pegar uma espada assim, enfiar assim dentro do teu
corpo, e vai enfiando devagarinho, né? Só que essa palavra não machuca. Louvado seja Deus, né? Vai penetrando. A palavra de Deus, ela é viva. Pensa que a palavra de Deus, ela não é... A Bíblia diz que a letra mata. Por que quando fala letra mata? Porque tem muita gente que diz assim, o Senhor é meu pastor, mas ele só conhece o salmo, ele não conhece o pastor. Ele conhece o salmo do pastor, mas não conhece o pastor do salmo. Então, quando a palavra de Deus é viva, porque a letra mata. Tem muita gente que cita versículos bíblicos, mas é letra. Mas o Espírito vivifica. Então eu tenho que entender que essa palavra, ela não volta vazia, ela entra na nossa vida, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada. Pode ser a espada que for, ela é muito mais penetrante. A ponto de penetrar a divisão da alma. Né? Tem gente que fala, não, a alma e espírito é a mesma coisa. Não, ela entra, ela sabe discernir, ela entra lá e divide, separa o que é alma, as emoções, e o espírito, que é a parte que busca Deus. Ele separa. E das juntas e medulas, lá dentro do nosso ser, do nosso corpo, do nosso físico, das nossas entranhas, dos nossos sentimentos, e diz mais. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Quando você fala assim, a palavra de Deus entra lá dentro e revela para você. Ela traz à luz o que está oculto e ela traz à luz o que está escondido. Às vezes você diz assim, Senhor, não estou entendendo. E aí você começa a ler a Bíblia, você passa a entender. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí Deus te revela o que está acontecendo contigo. Deus te dá discernimento, Ele nos dá direção. Nós não estamos nesse mundo perdido. Nós temos um caminho, nós temos uma direção, nós temos um Redentor, nós temos um lugar de descanso, nós temos alguém que nos ensina, nós temos o Espírito Santo que nos lembra tudo que o Senhor disse e nos ensina todas as coisas. Agora, é como uma espada, que ela penetra e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Como ela nos dá a direção, olha o que diz aqui no versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, quando a Bíblia diz, despojai-vos, né? Tirai essa roupagem, muda de vestimento. A gente tem que se despojar disso, a gente tem que abrir o coração para Deus. A gente tem que revelar o que está aqui e dizer, Senhor, eu faço isso, eu não concordo, eu não gosto de ser assim. Muda a minha vida, muda meu caráter, mudar não, porque caráter Deus dá. Trabalha no meu caráter, molda o meu caráter, molda a minha personalidade, me ensina a tratar, me ensina a falar, me ensina a viver, me ensina a corresponder. A gente tem que aprender. Então são benefícios. Primeiro ele nos dá uma disciplina, depois ele nos corrige, nos aperfeiçoa, ele nos limpa, ele nos santifica, ele nos liberta e ele nos dá direção. Aleluia. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso diz o Senhor. Pronto. Pronto. Fecho a Bíblia e a palavra de Deus. Que Deus fortaleça a tua vida. Que Deus te enriqueça e Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.